programa Panorama Tricolor no ar, edição 222. Ao meu lado, Paulo Roberto Andel, Bitia Guidini, Fábio Nascimento e Márcio Barbosa. Saudações tricolores, primeiramente, meus queridos. Vamos introduzir o tema desta semana, que eu creio que é uma semana crucial para o ano de 2018 para o Fluminense. A gente tem quarta-feira já estreia no Sul-Americana, no Maracanã, contra o time boliviano. E domingo já Potosí. contra Real Nacional Potosí. E domingo um confronto bem complicado em São Paulo contra o Corinthians, o atual campeão. Gente, Paulo, para começar, quais são suas expectativas para isso? Gabriel, querido, saudações tricolores. A última vez que a gente gravou o nosso programa do Panorama, o Fluminense tinha acabado de ser campeão na Taça Rio, parecia ir com tudo para a semifinal do estadual. De repente, Bruno teve um gap, caiu no meio do caminho, apesar do gol roubado. Voltam as críticas naturais, volta a ira da torcida. Ao mesmo tempo, o Fluminense não apresenta nada de muito novo ou de palpável que a gente possa falar, olha, vamos ter um novo caminho pela frente. A gente vai torcer, vai tentar acreditar, vai tentar empurrar, mas eu acho que a direção do clube deixa a desejar nesse aspecto. A gente precisa de reforços. Depois o pessoal todo vai falar aqui, a gente precisa de reforço, não é contratar qualquer Zé Pereira e botar lá no campo. Sim, né? sim. Mas é isso, a semana o futebol não dá espaço. Como eu disse, da última vez a gente estava disputando o título, a gente já caiu, já voltou e começa de novo. Dinâmica do futebol carioca. É isso. Mítia, Verdade. faça as honras, por favor. Isso aí, saudações, gente. Bom, continuando o que o Paulo estava falando, por enquanto, especulações. O jovem João Carlos, da Cabo Friense, parece que está no Rio, já fez exames, mas ainda não foi anunciado. Dos três especulados aí, parece o melhor, que nós temos por enquanto. Dizem que é um jovem atacante, ambidestro, corre pelos lados, então vamos aguardar aí. E fora Kleber Gladiador, Luan Pérez da Ponte Preta, umas coisas assim. Mentira, deixa eu só te fazer uma participação rápida. Ali atrás eu falei, reforço. Pra mim é jogador que chega para ser titular. Chega para ocupar espaço. Esses nomes, com todo respeito, tomara que o João Carlos seja uma promessa, mas eu fico pensando, um cara que estava no Cabo Friense até agora há pouco vai resolver o problema do Fluminense. O Kleber Gladiador não está resolvendo o problema de ninguém há 10 anos, gente. Nem o dele. Nem o dele, ele é bem grande. Ele é cheio de problemas, a gente sabe. Não lhe faltam problemas. Qual é o outro? O Luan, né? Luan Pérez. O Fluminense, de 10 anos pra cá, ele virou uma espécie de sucursal da defesa da Ponte Preta, né? Veio o Gum, depois o Renato Chaves, agora veio o Luan, né? A coisa funciona assim. Mas é que não sabe. Bom, tem história, né? O Gum, pelo menos, é um cara que tem história com a gente. O Renato Chaves tem história também. É meio problemático, mas é o tal negócio. É um cara que tá aí. A gente pensa que dessa vez ele vai embora. Não, ele tá lá. A justiça seja feita. A trajetória do Gum, que é absolutamente respeitável, é muito raro ter um jogador com 10 anos de clube aí. Campeão, mas o Gum jogou em times muito melhores que o Renato Chaves, né? Times do Fluminense muito mais fortes, né? Não que isso não justifica determinadas atrapalhadas, mas explica, né? Sim. Tem sempre aquele aspecto que é importante frisar também, que reforço é o que entra no time e ajuda o time. Você talvez não pudesse dizer no início do ano, quando o Jadson foi anunciado em dezembro, que ele seria um reforço de verdade. Se tornou. Acabou se tornando. Dito isso, Kleber Gladiador tem 0% de chance de dar certo, né? É um jogador que não joga há 10 anos, ele é um que vive sendo expulso, é um ex-jogador de atividade. Esses dois de Ponte Preta, Cabo Friense, são apostas. A gente tem que acreditar no olho desses dois profissionais, o Autuori e o Abel, que estão aí ganhando razoavelmente bem para fazer essas coisas, né? A gente tem que pensar no seguinte, né? Seria, eu espero que não seja, mas seria o Kleber Gladiador, o Wellington Paulista do Abade, né? Você imagina um abraço entre os dois, né? Nossa Senhora! O Abel, que é importante reforçar,
que mais uma vez parece que foi procurado lá pelos... Pelo Flamengo. Império do mal, né? Exatamente. E prontamente disse Rechaçou. não, mais uma vez. Exceção, né, Tem. cara? Nação com 2 S, a deriva, né? A crise institucional maior que a do Brasil, né? E aí a gente vê o time que tem um orçamento maior do que os nossos, nós, maior que o Vasco, maior que o Botafogo, somados. Os 3 outros do Rio Grandes, somados, não chegam na receita do Flamengo, no orçamento do Flamengo. Negócio impressionante. Mas eu E acho que tá tem à uma deriva. explicação muito simples. Muito dinheiro investido em muito pose, muita pompa, muito nome e pouco Exato. resultado. Pouco resultado. A verdade é Sim, essa. e eles não fazem Pouca vontade de gestão mostrar de serviço. futebol. Exato. Tem muita gestão financeira e de marketing e pouca Exato. gestão de futebol. Ah, deixa esses caras pra lá, que não é. problema a gente já. Problema a gente faz. Problema a Vamos gente falar faz de em coisa casa. boa, vamos falar de coisa boa, vamos falar de quarta-feira, gente. Qual a expectativa de vocês pra esse jogo? Vocês acham que o Fluminense Olha, tem que começar arrebentando? eu acho que a gente tem que começar arrebentando. Até porque jogar em 4.000 metros de altitude em Potosí Mas não esse jogo vai ser aqui, fácil. não vai O ser primeiro aqui. vai Não, ser o aqui. primeiro. Tem que resolver Mas aqui. tem que resolver aqui. Ou seja, exatamente. tem que fazer 5, 6 gols de diferença pra gente não correr riscos lá. Até porque o Fluminense costuma sentir. Costuma Ah, sentir. A gente Monte de conseguiu, jovem. a gente Nesse conseguiu caso de eliminar 4.000 o metros é qualquer time do mundo. do sente. mundo. É, Sim, exatamente. justamente. É difícil E aí- até pro time do próprio país que joga num Exato. lugar com É. 2.500 metros de Sim. altitude, É. sente dificuldade para jogar em 4.000. Isso sabe quem falava? O Oriente Petroleiro, que é de Santa Cruz de La Sierra. É de 1.000 metros de altitude, Mil já metros de sente altitude, Os dificuldade. caras não conseguem jogar lá. Os últimos campeões da Bolívia são todos da altitude. E atualmente a maior expectativa de gols do Fluminense está nas costas do Pedro, que inclusive foi artilheiro do Campeonato Carioca, o mais jovem inclusive da história do time tricolor. Vocês acham que ele conseguiu, mal ou bem, substituir, digamos assim, o Henrique Dourado? Vocês acham que é uma prata boa da casa, que ainda tem muito que ser lapidada? O que vocês acham? Ele junto do Marco Júnior... Eu tá acho formando que uma precisava de dupla. mais tempo. Eu confio nele, eu espero nele a médio prazo que ele se firme, mas eu acho que essa é uma das posições carentes do Fluminense. Não pelo Pedro em si, mas é porque eu acho que até para impor mais respeito aos adversários, o Fluminense, se pudesse ter, claro que a gente está falando no fundo no mundo hipotético, porque a gente sabe da escassez de recursos, dos problemas de tudo, mas eu preferia ter um atacante que o Pedro pudesse entrar no segundo tempo, mais tranquilo e tal, a gente tivesse um cara experiente, um cara de área, aquele cara que tipo puxa os zagueiros. O Pedro tem qualidade técnica, dá pra ver isso claramente, né? Aquele passe de peito. Ele tem clara qualidade demais. técnica, mas, por exemplo, ele tem uma dificuldade dentro da área que é, por exemplo, ganhar dos zagueiros no corpo, porque ele é muito magrinho. Sim. Né? Então, assim, eu acho que se ele tivesse um ataque mais encorpado, usando ele como alternativa, dando ele mais experiência, mais encorpamento para a temporada 2019, era o que eu preferia. Mas não vai ser possível, né? Ele vai ter que amadurecer em campo. Olha, Eu acho que tem posições ali diante da escassez financeira que são mais importantes, né? Eu Meio de também campo, Não, né? olha só, eu acho que a Ele mal ou escassez... bem, acredito que pro nível do brasileiro, que Conseguir tapar não o é buraco, né? tão absurdo assim como se pensa, ele consegue sobreviver. Acredito que ele faça aí seus 10, 15 gols. eu particularmente, eu pode acho ser. que uma coisa que falta é o Pedro ser bem municiado. Tá faltando Sim, isso. também tem E isso. aí precisa de mais alguém no meio de campo para criar. Tá? É, sim. Talvez até jogar o Jadson um pouco mais para frente, ver se ele consegue desempenhar um papel de criador junto com o Sornosa. Aí a Porque- tendência é usar o Ayrton na posição que é do Jadson. Exatamente, coloco É uma solução que o elenco até já tem. E o Richard tem que ganhar corpo e tem que ganhar confiança, porque o Richard está com pouco reflexo. É impressionante como eu particularmente nas últimas vezes que eu vi, eu olho para ele e eu digo, ele vai perder a bola, e o pior é que ele perde. Né? É impressionante isso. E além do mais, ele está magro demais. É uma tendência palito, de gente, ficar compondo mesmo o elenco. Exatamente, ele é mais para compor. E aí, eu particularmente, eu hoje, dentro dos nossos parcos e raros recursos, eu investiria em 2 meios de campo. 2. Um que tivesse
uma função mais Eu de criação e um outro para fazer o banco. Eu ia em cada um dos setores. também. Zagueirão, 3 caras de respeito. Zagueirão, meia para revezar com Sornosa e o homem de área. Posso te dizer uma coisa? Tá precisando lá Eu na frente. não tenho tanto temor assim em relação à zaga. Lógico, é evidente que pode voltar. Deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada boa. Você Esse tem esquema tá um garoto interessante. muito bom, O Ibanez. tecnicamente, que é o Ibanez. Você tem um zagueiro experiente, de respeito, que é o Gu. Né? Tem setores mais carentes. O Renato Chaves, mas- ele sabe jogar de atacante, né? Sabe, e o esse zagueiro não Reginaldo, o Reginaldo, ele é um cara para compor ali aquela zaga. E esse que tá vindo da Ponte Preta, pode ser também para compor ali. A gente não conhece, a gente não sabe o que o sujeito fez. Eu acho que o Fluminense precisa de alguém ali na frente, sim. Porque, inclusive, a gente viu muito a gente pecando na hora de finalizar. Né? A gente perdeu alguns jogos por falta de finalização. Muito gol perdido, inclusive do próprio Pedro, né? Ele perdia 10 para fazer 1. Mas, Mítia, você Mas- repara numa coisa. Os nossos jogos, a gente não chuta de fora da área. Então tá Falta isso precisando alguém para liberar o Sornosa e que também chute. Tá Pra jogar faltando junto isso. mesmo, né? Jogar Chegar junto. e jogar junto. Na pra verdade, frente, é o Você seguinte, abre. Desde a contusão, o Sornosa já fez algumas Sim. partidas muito boas. É. Mas ele não voltou ao ritmo Não voltou. de pré-contusão. Não voltou. Que era o ritmo onde ele tinha velocidade e ele era o principal finalizador de fora da área. Sim. Né? E a gente Exatamente. perdeu isso. Exato. É. Então tá precisando ele voltar a ter confiança e mais um para fazer isso com ele. Porque ali, vamos lá, quem que agora tá dividindo cobrança de escanteio com o Sornosa? Ayrton Lucas. Sim. Ele bate de pé trocado quando é no lado direito do nosso ataque. Sim. Então, ou seja, o moleque tem potencial ali. Ele é muito bom. Ele chuta, ele sabe cobrar falta. Precisamos disso. Nada de ficar aquela coisa, vai ser só o Sornosa. Não, temos que ter uns 3 ali. Não Tem pode que abrir ficar mais nessa Aconteceu o que dependência. aconteceu no ano passado, que tinha o cobrador de tudo, né? Todas, né? Inclusive- Não dá certo. Não dá certo. não dá Inclusive, o Ayrton Lucas entrou na seleção do Do campeonato. Campeonato Carioca junto com é. outros 4 jogadores do Fluminense. Exatamente. Marcos Júnior, Pedro, o Ayrton Lucas, o Júlio César e o Gum também. O Vale a time pena tinha lembrar isso. consistência. Faltou aquele detalhe daquele veneno que se voltou contra o envenenador. Mas só para. Faltou experiência no Faltou final do jogo. experiência, Faltou experiência no final do faltou- jogo. Faltou Faltou experiência, malandragem faltou mesmo. catimba, e aí é que eu digo, se o Fluminense tem esses jogadores experientes nesses 3 setores, eu acho que a gente teria muito mais, seria muito mais difícil a gente ter perdido aquele jogo como perdeu. Exato. E foi uma bobagem. Foi uma né? bobagem. Aí, Olha, eu sinceramente, eu não saberia quem indicar hoje pro meio de campo do Fluminense. Eu também não. Não sei quem é que Por isso que estaria eu disponível. fico sempre batendo na tecla, Pra que é mim a é tecla de fácil. quem não sabe, mercado sul-americano. Pra mim é fácil. Exatamente. Mercado sul-americano, Sul-americano. pesquisar todos os caras de 22 e 25 anos que têm velocidade. Exato. Qualquer um desses caras vai dar gás no meio do vai dar Fluminense. gás. E Exatamente. todos por 1/3 dos jogadores do mercado brasileiro. Exato. Né? Mas levando em conta as últimas contratações do Lanzini, Lanzini era uma aposta também. Era uma aposta. E eu vou dizer o seguinte, se falar de último a último, é porque é um bobão, não tem cabeça, não tem nada. Agora, o Orejuela é um jogadoraço. É um jogadoraço. Só que não tem Ninguém cabeça. sabe o que aconteceu com aquele Caiu esteve- na noite, né? Sim, lógico. Caiu na farra, foi pro Mas- bailão, batidão, largou tudo. Mas o cara é incapaz de mandar uma mensagem, entrar lá na rede social e parabenizar o Fluminense pela conquista da Taça Rio. Gente, que isso? complicado, né? Isso é muito difícil de entender isso. Aquele intervalo, não é Meus isso? queridos, vamos para aquele famoso intervalo aqui na Escola de Rádio. Não sai daí que a gente volta já já. Programa Panorama Tricolor, segundo tempo, estamos de volta. Márcio Barbosa e Fábio Nascimento. Corinthians, domingo. Eu conheço eles como Márcio Machado e Fábio Couto. Fábio Nascimento, Márcio Barbosa. Também funciona. Também funciona, também funciona. Também é. Nome completo. Homens multitarefa. Opa! Vamos lá. Falando, entrando nesse assunto Corinthians domingo, gente, o que vocês esperam desse jogo? Você acha que o Fluminense chega como pra esse jogo?
O Corinthians embalado aí depois dessa vitória contra o Palmeiras. Olha, Chega como zebra, né? o seu chega como zebra, né? E também tem um outro detalhe, o Fluminense chega na decorrência do que acontecer quarta-feira. Se a gente consegue uma vitória boa, maiúscula, daquelas assim de lavar a alma do torcedor, De 4 pra cima, de 4 a 0 não, pra de cima. 5 pra cima, tipo aquele 6-0 que a gente deu uma vez no Estavam Sarandi. exagerados. Não. Pra mim, 1x0 é goleada, tá ótimo. Sim, já. mas 1x0 a gente não vai aguentar reverter lá no alto. Mas menos de Manter lá 3 no nem alto. comemora. Menos de 3 não comemora. Mas o que acontece? Eu acho o seguinte, a gente saindo de uma boa vitória contra o Nacional de Potosí, a gente chega para enfrentar o Corinthians sem aquela ameaça de estar olhando para o outro lado um bicho-papão. Chega com uma confiança maior, Chega né? com mais confiança, chega com mais capacidade de fazer um jogo contra um adversário mais poderoso. E o Abel sabe trabalhar muito bem isso com os jogadores. Sabe. Vitória em vitória, ele vai criando, ele vai aumentando, vai desenvolvendo essa Até confiança. porque a situação é de desconfiança tal da torcida para com o elenco, né? Que quaisquer 2 derrotas viram uma crise a ponto da torcida na porta do clube, né? E a nossa tabela inicial é terrível. É terrível. Então a tendência, a possibilidade de uma crise profunda é gigantesca. Mas tem o outro lado da questão também, né? Sem pagar de otimismo exagerado. Então, se o Fluminense passa bem por essa primeira fase de jogos difíceis, Mas a vai segunda ganhar parte folha da pra tabela é enorme. Claro. Aí vai ser overdose de E confiança. outra coisa, bichos papões do futebol brasileiro nesse momento, gente, há poucos dias do início do brasileiro. Você vai ter o Grêmio, que briga com tudo porque tá super bem montado. Corinthians, Você vai ter o Cruzeiro, que Cruzeiro querendo ou não tá. 14, 15, O Corinthians é sempre bem reforçado. Corinthians sempre no Palmeiras. Bom, quem mais? Cruzeiro, Tá o Atlético. Cruzeiro. Não, o Atlético também, assim. Cruzeiro. Sim, mas tem elenco, Sim. tem condição agora. Tem Tá condição. fora disso. Mas olha, Quem é que assusta no futebol brasileiro? Sinceramente, são Tem esses São Paulo, quatro. São Paulo tá esses perdido, quatro Flamengo que tá você perdido. falou. Santos tá- Santos tá desmontado? Santos tá desmontado. São Botafogo Paulo é fraco. Botafogo é fraco, apesar de campeão. Por isso que eu digo, o Fluminense tem Botafogo é fraco, 3 mas tem reforços. É. Se o Fluminense tem 3 reforços Pior que agora você razoáveis, vai cair na pra ilusão. mim, ele briga entre os 8. Sim. Logo de cara. Sim. Ele briga Justamente. entre os 8. O problema é que não vai ter esse reforço. Mas, olha, A não ser que tenha talvez- a não ser que alguma coisa, ele saia da cartola mágica aí nos próximos dias, né? Estão fazendo uma surpresinha, Uma né? surpresinha, Pra ficar né? de Quem bem. sabe, De pra ficar de bem com a torcida. nunca se sabe. Nunca se sabe. Não, hoje, pelo menos, ninguém falou nada, nem contra, nem a favor de nada. Então, um dia sem notícias ruins. É. Incrível, Aliás, Incrível. É bom, né? É bom. A gente Aliás, precisa comemorar isso. Bom, né? O que os caras... Sem fake news, né? Sem fake news. Parece que o Richarlison, né, que é o menino que faz uma falta danada pra gente, desde a saída dele a gente tá sentindo. Volta. Parece que o PSG e o Mônaco da França demonstram interesse, né, no jogador. E lembrando que o Fluminense tem uma porcentagem ali. Olha, o pior não é isso. Eu E falo se- sempre. Eu E pra falo ter um há muito negócio bem tempo. feito, essa maneira como foi Sim, feita como essa foi feita a venda, negociação. provavelmente foi a melhor decisão do mandato desse presidente. É. Eu tinha mencionado alguma coisa aí entre 40 e 50 milhões de euros, que é o que está sendo ventilado. Isso. 200 milhões, tá os 40 e poucos milhões de euros ali, pelo câmbio oficial de hoje. Então, cara, era o caminho natural. O Richarlison vai ser valorizado. Pô, ele indo agora, vai que o PSG contrata ele. O PSG pode até pagar mais. Se o PSG souber que o Mônaco ofereceu 45 milhões de euros, Pode bater ele bota 60 50 milhões, em cima. 60. É. Pra quem não tá Imagina. acompanhando muito, gente, o Richarlison ele tá no Watford da Inglaterra. É, da Inglaterra. Ele tá jogando bem, ele é praticamente o cara mais importante do time. Levante Destaque. nas costas. Tá fazendo gol pra caramba, já foi decisivo em jogo contra time grande. E antes de Mônaco e Paris Saint-Germain já houveram interesse de Chelsea, de Manchester, outros os jogadores. Manchester. Os dois O Richarlison, que é muito admirado por um dos maiores torcedores do Watford, que já foi presidente do clube, que é o nosso querido Reginald Dwight, também conhecido como Elton John. Que não somente foi Presidente presidente do do Watford, como levou Foi o dono. Watford da 4ª à 1ª A divisão em primeira 4 anos. presidente. quatro É anos. dono. É. Ele é Quer dono. dizer, É. Todo. É
fantástico, Sim. né? Seria maravilhoso nesse Seria momento, a gente está precisando. A gente precisa do Elton John no Fluminense. Quem pode Vamos fazer uma campanha, Elton John Já no chega de Fluminense. você a música. Elton Futebol John no brasileiro, Fluminense. o futebol brasileiro precisa dos clubes empresas e dos empresários. É. Todo time grande tem um torcedor bilionário. Exato. É. Todos eles Exato. poderiam ter esses times como lazer, como é na Inglaterra, todo mundo se diverte. Sim, É exato. verdade. Podíamos atrair um magnata árabe também, um daqueles cheios do petróleo que estão jorrando dinheiro, não sabe aonde. O que tem de fortuna do mercado financeiro no Brasil não precisa de um chiquete. Também. O magnata eu não sei, agora o interlocutor com a torcida a gente já tem, né? É. Precisar, tá aí. Ó, tá lançada a campanha Elton John no Fluminense. Opa! Queria mandar uma desculpa, Mítia. Fala, eu queria mandar só um abraço rápido para essa figura lendária que ultrapassa as questões do real e do imaginário, Francisco da Zanzibar, Chiquinho Zanzibar, que, enfim, está, né, figura atuante no Figura Conselho do atuante. Fluminense, abraçaço. Tá feliz, né? Depois de sábado, né? O que teve no sábado, gente? O Francisco da Zanzibar tá feliz por causa de sábado. Não, ele tá revoltado. Só revoltado? atrapalha os negócios dele. Atrapalha os negócios. Ele quer saber dos negócios, né? É, justamente. É. Aqueles negócios. Gente, eu queria fazer uma Acabou que eu te cortei, você queria falar. Fale, Mítia. Não, eu ia falar que, como a gente tocou no assunto do Richarlison, eu ia perguntar sobre a questão do Ramon, né? Do empréstimo dele pro Real Madrid, que é o menino da base. Sim. Né, se isso vai render alguma coisa pra gente. Vai não. depender do garoto. Vai depender do garoto. Depende mais dele do que do Fluminense, Do que do digamos Fluminense. assim. O Fluminense já fez a parte dele, basicamente. É. Então, Como tá é que é bom. essa história do Real Madrid, né? Ele pega um jogador da base do Fluminense para fazer o teste. É. O Flamengo comprou aquele rapaz aí, gastou Sim, uma direto. fortuna. É. O garoto estourou num campeonato Sul-americano, sul-americano É. mundial, é. Acho que tem algo errado nessa história. Eu Vamos não aguardar. acho, eu tenho certeza, mas. Não, eu tenho certeza também. Mas caiu naquele aspecto do leilão. Sim. Ele estourou, fez umas 2 ou 3 partidas muito boas no Mundial. É. O Barcelona disse que se interessava. É. O Barcelona já tinha ganho outras concorrências com ele. O Real Madrid se apavorou, começou o leilão, começou aquele, é 20, é 30, é 40. É E o Flamengo 170, aproveitou. né? Não, mas depois da novela Gabriel Jesus no Manchester City, esses grandes, Barcelona e Real Madrid, eles começaram a tomar cuidado para não perder essas joias. Sim. Então assim que o Vinícius começou a deslanchar, o Real Madrid já foi, ó, abocanhou e não soltou ok. mais. Até porque esses clubes de Ok. cheques árabes agora Só concorrem acho- com eles nessa briga. Sim. Só acho que essa joia ultrapassou todos os limites de Sim. preço que possa se imaginar na Terra. Exatamente. Mas os preços praticados por jogadores de futebol no mercado europeu são fora da realidade. É. Mas olha, mas de qualquer forma, você pegar uma revelação Então, né? por 40, É, pois é. 40 e poucos milhões de euros. Porque Não, se sujar faz bem. Justamente. Para lavagens tem sabão líquido, sabão em barra, tem sabonete. Eu vou torcer que nem um maluco, o Fluminense vai ganhar o Corinthians lá dentro, pra começar a Eu também acho. Também acho. Porque o Fluminense é Mas o danado Trás pra vai fazer essas vai coisas. estar meio constrangida, né? Porque apelou seriamente agora, né? Teve o. Tem que segurar um pouco a onda já pra equilibrar, né? Faz no domingo, no outro segura, né? O Fluminense sempre surpreende a gente, pro bem e pro mal. Aproveitar para mandar um abraçaço espero também qualquer para dois amigos queridos nossos. Você viu outro dia no Maracanã, Teve o o Virgílio, Leonardo né? Moretti e o Renatinho, que a Anne Flux vai estar presente lá no Abraço, na meninos. Arena Corinthians. Abraço, Né? meus queridos. O Young Flux só fala no panorama, não dá entrevista para revista de fofoca, valeu? Exclusivo. Gente, só uma consideração final, pescando uma coisa que a Mítia trouxe pra mesa. Abel Braga, cara, cada vez eu acho que ele prova mais que ele é um tricolor apaixonado. E pra mim, assim, depois do Fred, se eu posso falar isso, ele pra mim é um dos ídolos dessa era moderna do Fluminense. Depois de tanta coisa que aconteceu, depois desse mais um fico, assim, mesmo que tenha sido por debaixo dos panos. Vou te contar uma história de pouco mais de 40 anos, Gabriel. O Abel, ele foi base do Fluminense, ele foi criado no Fluminense, se tornou profissional, jogou na máquina, enfim. E o Abel foi negociado pelo doutor eterno presidente Francisco Horta com o Vasco, porque no sentimento do Horta, o Abel teria dificuldades em progredir na carreira jogando no Fluminense. Porque ele era muito torcedor.
qualquer empate ou derrota, ele chorava, quebrava tudo, chutava tudo, ficava que nem um maluco. E na cabeça do Dr. Otto, que foi pro bem, ele entendeu que num outro clube, sem o sentimento exacerbado, ele seria mais profissional e equilibraria. Então o Abel teve essa transição, foi campeão pelo Vasco, fez excelentes partidas, campanhas pelo Vasco, foi jogar no Paris Saint-Germain nos anos 70, né? Foi campeão no Paris Saint-Germain, viveu na Europa, depois voltou a encerrar a carreira no Botafogo. E aí segue essa trilha fantástica onde ele está agora. Foi técnico na Europa, né? Foi técnico também, já técnico na Europa, técnico no Oriente Médio. Tem todos os títulos que você possa imaginar, então assim, não é de graça. Entendeu? O Abel de hoje ele é um reflexo do homem que tem essa trajetória toda na vida. Sim. Enfim, com dificuldades, com grandes vitórias, com grandes dores, né? Amparado até no momento mais difícil de sua vida, era no Fluminense que ele estava. Então eu acho que ele carrega tudo isso. Será que a gente pode tratar ele como um dos principais treinadores dessa velha guarda hoje em dia no futebol brasileiro? Sem sombra de dúvida. Com certeza. Talvez o último, né? Ele é o último. Ele é o último da velha guarda. O Vanderlei tá parado. O Filipão tá na China, já disse que não volta mais, nem se pagar o Muricy não vai voltar. Agora é o mundo dos interinos e ex-interinos, né? Sim, exatamente. Agora tá vindo a base dos técnicos. Interinos e ex-jogadores que tinham um nome só quando jogavam, que agora passam a ter sobrenome, porque hoje em dia todo mundo tem que ter sobrenome, né? Justamente. Tirando o Cuca, que esse ninguém consegue mudar. Uma vez no Maracanã, o Cuca estava no Fluminense, ou teve um Fluminense e Botafogo, o Cuca não sei o que deu na cabeça dele, ele cismou que não queria ser mais chamado de Cuca. E aí entra no placar do Maracanã, né? Técnico, Alex Stival. Pessoal, que diabos é isso? Quem é Cuca. Aí ele desistiu e voltou a ser o velho Cuca de sempre. Justamente. Mas olha, a questão do Abel, ele está realmente se transformando naquele mito, aquele sujeito que ele paira acima do Fluminense. Ele está pairando acima do Fluminense. Se ele consegue, com esse elenco que a gente tem, que é restrito, com os parcos reforços que devem ainda pintar, se ele consegue fazer um papel digno, ganhar uma vaga na Libertadores, né? Estar sempre longe da ameaça, cara. Que foi o que ele fez ano passado. Ele fechou uma rodada lá, né? Nenhuma. E lembrando não que entramos esse ano, pelo menos, o que a gente vê do time do ano passado para esse ano, com as perdas que a gente teve e tal, o time parece mais aguerrido, mais raçudo esse ano, mais unido. É uma coisa impressionante. Mesmo com essa fragilidade. Aquele time faltava dedicação. Se você for ver bem, não era um time ruim. Momento babação agora é dizer o seguinte, impressionante. Vai ser a quantidade de comentários que vamos receber com o new look de Mitch Guidini em close pra você agora com o seu cabelo curtíssimo, né? Tá vendo? Momento baba, não é só nos outros veículos que te baba, não. Aqui também. Aqui também. Nossa ilustríssima, nossa ilustríssima Mitch Acabou, né? Acabou, né? Alô, China, um beijo. Beijo, China. Volta logo. Rapidinho, só pra... Adeus, China. Como a gente falou essa questão da Abel, do que ele passou e como ele tem sido, né, pro Fluminense, lembrar do Perkovic também, que tá fazendo um trabalho incrível na base, passou por uma super tragédia e tá aí com 10 vitórias seguidas, né? Isso porque o time titular dele subiu todo também, né? Justamente. Exatamente. Ele tá reerguendo a base. Esse cara é uma história à parte do Fluminense, assim, é outro cara que merece ficar 30 anos lá, com devido respeito e espaço. Sim. Acabou. Meus queridos, infelizmente, como tudo que é bom dura pouco, tá chegando ao fim mais uma edição do Panorama. A gente agradece vocês primeiramente pela audiência cativa de sempre e segundamente a Escola de Rádio. Vem pra cá, vem pra R. Pode vir, pode vir. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau. Tchau.